Olá pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpas pelo atraso em algumas aulas. Como alguns sabem, o computador onde eu faço as edições das aulas pegou fogo em um pequeno incidente aqui no meu trabalho. Graças a Deus e também a proteção do meu anjo da guarda, não passou de um susto e estamos todos bem, né? Graças a Deus. Coincidentemente, a aula que eu iria gravar e que eu estou começando a gravar agora, né, quase uma semana depois do que a gente havia previsto, é sobre a ajuda efetiva do nosso anjo da guarda. Como eu já falei para vocês, os anjos da guarda possuem duas missões bem específicas: a guarda da nossa alma e a guarda do nosso corpo. Ou seja, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E ele não nos abandona, ainda que nós estejamos afundados no pecado mortal. Ok? Mas há algumas ocasiões que eu chamaria de especiais que nós devemos recorrer ao nosso anjo da guarda. Há ocasiões na vida em que nós nos sentimos pequenos ou pelo menos desconfiados das nossas forças diante das dificuldades e também das obrigações do nosso dia a dia. E são exatamente nesses momentos de dúvida e também de dificuldade e também ali de uma espécie de preparação para as coisas espirituais, para as coisas do ordinário, que nós precisamos pedir a ajuda do nosso anjo da guarda. Seja para que ele ilumine os nossos pensamentos, ou para que ele ilumine as nossas memórias, nossas palavras, para que nós possamos fazer aquilo que é efetivamente agradável a Deus. Você tem dificuldade de se preparar, por exemplo, para receber a Sagrada Comunhão? Peça ao seu anjo da guarda que ele te ajude a fazer uma boa comunhão e uma boa ação de graças, onde você possa dar a Deus tudo aquilo que é devido a Ele. E você está com dificuldade, por exemplo, para saber sua vocação, não sabe se quer ir para uma ordem religiosa, se quer casar ou se quer ser celibatário, pede para o teu anjo da guarda, suplica para ele que ele te ilumine e te dirija ao bom caminho, te livre do mau caminho, né? Você quer cumprir bem com as suas obrigações no seu trabalho, nos seus estudos? Você precisa, é claro, fazer por merecer, abrindo seu coração para a graça e estando disposto a ela, pedindo, obviamente, a ajuda do seu anjo da guarda. E como um grande exemplo que eu posso trazer para vocês, se você, por exemplo, está aí diante de um vestibular, de um concurso, de uma prova que te deixa preocupado, você precisa pedir auxílio ao seu anjo da guarda. Mas é claro que a gente precisa deixar claro aqui para vocês que o anjo da guarda ele não faz as coisas por nós, né? Ele está ali, né, para te iluminar mediante o teu esforço. Pedir, por exemplo, para um anjo soprar uma questão certa para você chutar e porque tu não estudou é uma grande falta de respeito com o teu anjo da guarda. Certo? Então, nós sempre precisamos enxergar o anjo da guarda como o nosso melhor amigo. E é muito importante que a gente possa recorrer a ele e que possamos ter confiança de que de uma forma ou de outra ele vai nos ajudar. Mas essa ajuda também ela não é desprovida da nossa cooperação, né? É uma grande afronta à misericórdia de Deus, à graça de Deus, à bondade de Deus, você simplesmente deixar de fazer as coisas que você tem que fazer, pensando ou desejando que Deus ou que os seus santos anjos vão fazer para você. Seu anjo da guarda, ele é seu melhor amigo e é muito importante que você possa recorrer a ele, que possa confiar nele de uma forma a saber que ele vai te ajudar, porque foi por isso que Deus enviou um anjo da guarda para você. Ok? Em segundo lugar, né, ainda falando sobre as situações que nós precisamos recorrer aos santos anjos, nós precisamos pensar ali nas épocas das nossas tribulações e também das tentações que nós
passamos, né? Da hora que nós caímos ou que nós enfrentamos uma tentação, né? Ou quando aparece uma situação propícia de pecado, uma situação próxima de pecado, na verdade, para que a gente possa, naquele momento, pedir a ajuda do nosso anjo da guarda para bem viver a tribulação, a dor, bem viver uma tentação e sair dela vencedor, certo? Começando pela tribulação, né? A tribulação, ela serve para provar nossa fé, na maioria das vezes. Não é uma tentação que Deus nos faz, mas Ele permite que algo ruim nos aconteça para que a gente possa provar naquele momento de dor que amamos e permaneceremos fiéis a Ele. Então é nesse momento que nós mais precisamos de ajuda que muitas vezes nós somos abandonados por aqueles que se dizem nossos amigos, ou que nós consideramos amigos, muitas vezes. A tribulação, ela é uma grande oportunidade para que nós possamos separar na nossa vida o joio do trigo, principalmente nas nossas relações, né? E nas coisas ordinárias da nossa vida, até mesmo para separar aquilo que não serve, aquilo que serve, aquilo que me aproxima de Deus e aquilo que me afasta de Deus. E geralmente esses amigos, eles acabam nos abandonando nesses momentos difíceis porque falta para eles algo que os santos anjos da guarda têm de sobra. E o que é que os anjos da guarda têm de sobra que ser humano nenhum tem? Fidelidade. Porque os anjos da guarda são fidelíssimos a Deus e fidelíssimos à sua missão. E qual é a missão que Deus concede a eles para conosco? Nos guardar, nos acompanhar e ser um grande amigo da nossa vida. Então, os anjos, eles são puramente caridade. E quando a gente fala de caridade, a gente lembra que caridade também é sinônimo do amor. Né? A grande carta de São Paulo aos Romanos, em que ele faz o hino ao amor, o hino à caridade, é basicamente falando a mesma coisa, sobre caridade e amor. E os anjos, como eu falei, eles são puramente esta caridade. Jamais, por exemplo, um anjo vai se envergonhar de nós por conta das nossas dificuldades ou por conta de alguma coisa exterior que seja motivo de piada lá fora, ou de que a pessoa vai virar o rosto para ti, seja uma doença, seja um problema. Então, os anjos, eles não nos abandonam, principalmente nas dificuldades. E aí que eu volto e venho e falo da questão das tentações e das vezes que nós caímos, porque ao invés dos anjos nos abandonarem nos momentos em que nós sucumbimos a uma tentação, eles são, na verdade, os primeiros a buscar iluminação para a nossa vida. Eles buscam iluminar os nossos pensamentos para que nós possamos lembrar o quanto Deus nos ama e o quanto nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, e para que nós possamos, o quanto antes, buscar a reconciliação com Deus por meio da confissão. E essa é uma ajuda muito prática que os anjos da guarda nos dão. E também importante, né, por parte deles, que muitas vezes a gente acaba não enxergando, né? A gente pensa que foi só uma vontadezinha nossa de buscar arrependimento, ou porque a gente é muito inteligente, ou porque a gente conhece as escrituras, ou porque a gente sabe o que o catecismo ensina, quando na verdade é o anjo iluminando a nossa memória, é o anjo nos relembrando de coisas que nós aprendemos para que então nós possamos formar essa consciência de que erramos e possamos ir lá buscar a ajuda de Deus. É por isso que nós precisamos, como eu já falei, parar de imaginar o anjo da guarda como aquela imagem barroca de uma criança com bochechas rosadas e um parzinho de asas batendo à nossa volta. Não. Os anjos, eles lutam e batalham pela nossa salvação porque eles nos amam demais. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês, sobre a terceira, né, motivação, a terceira ocasião em que nós precisamos buscar a ajuda dos santos anjos da guarda. Essa terceira situação em que nós devemos recorrer ao auxílio dos santos anjos
é a queda, a nossa queda. Porque são os anjos, como dizem alguns santos, que nos levam ao pranto da contrição e da penitência. Pode ser que nós tenhamos nos exposto a uma ocasião próxima de pecado, ou que nós tenhamos omitido a nossa oração, ter sido tíbios, ter sido preguiçosos na hora de rezar, né? E nós não suplicamos a Deus, muito menos aos santos anjos, né? E assim, nós caímos no pecado, por conta dessa frouxidão. E esse estado da alma, que é o pecado mortal, ela é muito perigosa para nós, esse estado da alma. Por quê? Porque o estado de pecado mortal nos retira a graça santificante, expulsa de nós a inabitação trinitária e faz, por consequência, com que a gente perca o céu. Por isso é fundamental que nós tenhamos confiança e devoção para com o anjo da guarda. É o anjo da guarda que vai nos conduzir ao bom caminho, por meio, claro, da penitência, que é o sincero arrependimento dos nossos pecados. E é sempre importante, depois de tomar consciência desse pecado cometido, que nós possamos nos lançar nos braços do nosso santo anjo da guarda. E esse lançar-se aos braços do santo anjo é para que a gente possa pedir desculpa a ele por ter injuriado a presença dele com o nosso pecado, com as nossas frouxidões, com os nossos consentimentos, com a nossa falta de amor a Deus. Pedir perdão também ao nosso anjo, porque é claro que ele se ofende com o nosso pecado. Porque ele ama a Deus, provavelmente hoje mais que nós. Mas também, ao mesmo tempo que a gente pede desculpas, a gente também precisa pedir ao Santo Anjo da Guarda que nos reconduza a Deus. E certamente ele vai nos mostrar um caminho que vai nos ajudar a superar, principalmente, aquela tentação da vergonha de confessar. Que essa vergonha, muitas vezes, é fruto da soberba. E também pedir que o anjo da guarda tire de nós aquele pensamento da irresolução. O que é irresolução? Quando nós vamos confessar, e por exemplo, nós rezamos o ato de contrição, nós temos um ato resoluto de não querer mais pecar. A irresolução é justamente aquilo lá, eu vou confessar já pensando em pecar no outro dia. Ou eu vou confessar já pensando lá na frente que eu vou ter que confessar de novo. O que faz com que a gente não confie plenamente na misericórdia de Deus. Então a gente precisa pedir a ajuda do nosso Santo Anjo da Guarda para superar essa tentação da vergonha, da irresolução, e pedir que, na verdade, o Santo Anjo da Guarda nos arremesse no colo de nossa mãe do céu, que é Maria, que vai nos levar a Jesus. Por isso que a devoção aos santos anjos, ela também está intrinsecamente ligada à devoção à Santíssima Virgem. E se, por desgraça da vida, você agora está nessa situação de pecado mortal, né? Eu preciso que você saiba que nesse momento está se inclinando sobre você um anjo da guarda. E ele se inclina na esperança de te ouvir pedindo a sua ajuda. Para que esse anjo tão querido por Deus e que te ama tanto, possa te reconduzir ao bom caminho. Então não faça o Santo Anjo da Guarda esperar em vão. Ele está te esperando. Faz a vontade dele agora. E qual que é a vontade dele? Que você ame a Deus. Que você reconcilie-se com Deus caso esteja em pecado mortal. O Santo Anjo da Guarda tem nas mãos dele o precioso dom de que a tua felicidade depende, que é a paz e a graça de Deus. Sem paz você não vai ser feliz nesse mundo. E sem a graça divina você não vai encontrar salvação. E se até hoje você só tem retribuído com injúria ou com desleixo todos aqueles benefícios que o teu anjo da guarda te dá, ao menos agora que você está ouvindo, provavelmente possa estar em pecado mortal, dá alegria do anjo, dá alegria ao teu anjo, que é a alegria que todo o céu quer sentir. Aquela alegria
de um pecador que se converte. Aquela única ovelha que se perdeu, mas volta às 99. E como eu falei no início dessa aula, além de toda essa ação fundamental para a nossa salvação por parte do nosso anjo da guarda, também nós precisamos pensar que ele está conosco para proteger os nossos corpos dos perigos. Basta você lembrar lá da sua infância e das tantas vezes que algo grave poderia ter acontecido e não aconteceu. Então, por exemplo, nessa questão que eu falei ali no início da aula, do incidente que aconteceu aqui no trabalho, eu estava aqui no estúdio. O estúdio é cheio de espuma, né? Então, eu vi aquele monitor ali pegando fogo do nada, num cabo que não passa energia, que simplesmente não tem explicação o incidente que aconteceu aqui. E eles imaginam só uma faísca que salta nas esponjas, é um incêndio. E eu estava aqui dentro. Então eu creio firmemente que a proteção do meu anjo da guarda foi muito forte nesse momento. Eu creio muito, muito nisso, né? Que ele estava ali me protegendo e eu preciso agradecer. E nada, a única perda que a gente teve foi uma perda material, que foi um computador. Eu e meu colega ficamos bem. Então, eu preciso dizer para vocês, meus irmãos, que a gente precisa sempre pedir a proteção do nosso anjo da guarda. Ainda que seja função do anjo da guarda nos proteger, ele quer que a gente comunique essa confiança que nós temos nele. E é importante que a gente faça isso de verdade. E por conta disso, na próxima aula eu vou te ensinar como se relacionar com o seu anjo da guarda de maneira católica e livre das superstições, certo? Obrigado por me acompanhar até aqui, obrigado por estar nesse curso e que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Até lá!